Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou Sidney Rezende, estou aqui junto com você no Dia Online. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa conversa, nossa entrevista com o presidente da OAB Nacional, que vai nos dar oportunidade de fazermos as perguntas que nós desejarmos. Eu quero já saudar Felipe Santa Cruz, já ele estará conosco. Você pode fazer suas perguntas, vejo já tem gente aqui também que já está começando a se movimentar. É muito importante essa sua participação, principalmente nesse momento da vida brasileira, em que nós estamos num quadro muito confuso, com muitas opiniões controversas, então vai dar a oportunidade da gente saber o que pensa, não é? Felipe Santa Cruz. Vamos aguardar só o ok dele para que a gente possa, 45 minutos, 50 minutos de conversa, né, bater esse papo. Olá, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. É uma alegria muito grande conversar com você, viu, Felipe? Que felicidade, hein? Está me Eu ouvindo? estava dizendo que é uma alegria muito grande, estou te ouvindo bem, conversar com você. Nós somos um pouco contemporâneos, sou mais velho que você, mas nós somos oriundos, né, da mesma academia, da PUC. Eu estudei lá jornalismo, comunicação, e você estudou direito. E o tempo vai passando e a vida vai nos conduzindo sempre com as mesmas preocupações pelo bem do Brasil, tanto as suas como as nossas aqui. Você está bem? Eu estou bem, prazer enorme falar com você, sabe da minha admiração, da forma que você construiu essa carreira como referência, como uma pessoa séria, comprometida com os verdadeiros valores da democracia. Para mim, eu estou sempre à sua disposição. É uma alegria muito grande essa sua introdução. Eu agradeço a sua gentileza antes de mais nada. Felipe, antes da gente começar, o que as pessoas estão ansiosas para saber, que é conversar sobre o centro das discussões políticas do Brasil, como os advogados, através da sua representação, estão vendo esse momento, eu queria que você falasse com seus amigos advogados que estão agora ligados, porque a nossa coluna é muito lida entre os advogados, viu? Eu assino a coluna Informe do Dia, no jornal O Dia, impresso, que é reproduzida também de forma bem mais ampla no online. E hoje ocorre o retorno dos chamados prazos processuais, né? Quer dizer, retorno dos prazos processuais. Ou seja, quem domina computação, informática, tem facilidade, né, de trabalhar com essas vias digitais, não vai ter problema. Mas tem muito advogado, tem um computador em casa só, e às vezes as crianças estão usando, a mulher também está, ou o marido está usando, e essa pessoa, que é um profissional advogado, pode ter dificuldades para tocar os seus processos. Como é que vocês estão orientando os advogados sobre isso? Sidney, é o tema que nós estávamos discutindo desde manhã. A reunião da diretoria da OAB foi hoje, às 9 da manhã. Nós ficamos numa situação muito delicada. No início desse processo todo, eu não, né? A ciência defende o isolamento. Então, nós nos colocamos inicialmente sempre, como deve ser, a favor da ciência. E nós acabamos concordando, num primeiro momento, com as notícias que chegavam, com a suspensão dos prazos até 30 de abril. Só que isso divide na prática a nossa classe, que é uma classe com mais de 1.200.000 advogados. Alguns entendem que é preciso voltar a trabalhar, é óbvio que tem esse impacto de quem tem mais condições ter acesso à tecnologia, à gerência de TI. Nós temos um problema grande, porque parcela substancial da advocacia, principalmente os mais novos, hoje trabalham dentro das salas da OAB do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que atendem, às vezes, 2.000 pessoas só no centro da cidade, 2.000 advogados todos os dias. Então, nós temos uma estrutura que não vai ser possível utilizar e estamos criando, então, duas coisas. Uma, estamos discutindo seccional por seccional algumas situações específicas. Por exemplo, hoje talvez haja a declaração de lockdown em Maceió, em Alagoas, para que a gente preserve esses locais, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro com problemas com o TJ, Alagoas, Pará. E, concretamente, nós vamos criar uma estrutura nacionalizada à disposição da advocacia. Aquele advogado que não conseguir peticionar vai ligar para a sua seccional ou vai entrar em contato e, em cima disso, a seccional com uma
assistente ingressa nos autos e comunica que ele está impossibilitado e pede a devolução dos prazos com base no Código de Processo Civil. É uma situação muito delicada mesmo, nós sabemos que isso nos divide, acabou se optando pela volta dos processos eletrônicos, até porque a população precisa muito do judiciário nessa hora. Nós temos aí milhões de demandas represadas, demandas trabalhistas, demandas de família, demandas de recuperação judicial, e a nossa posição é essa volta da normalidade. Isso não é possível, a plena, mas a volta, digamos assim, para um andamento dos autos, mas preservado o caso concreto, né? Preservado aquele advogado que não puder realmente exercer a profissão. Felipe, você falou e eu acho que todos os advogados entenderam, mas como eu sou jornalista, nem sempre a gente entende tudo. Deixa eu só traduzir um pouquinho para você me ajudar a falar com quem não é advogado. Com a volta desse procedimento de retorno dos prazos processuais, é possível que ele seja adiado? Voltando àquela minha primeira pergunta. Quem, por exemplo, não tem computador de casa, você deu até uma solução. A OAB tem disponibilizado, tem procurado mobilizar suas seccionais, tudo que se puder fazer pelo advogado desprovido, vamos dizer assim, do equipamento, tanto melhor. Até o que não dominar ainda com velocidade, perfeitamente, as vias digitais, também precisa de alguma assistência. Minha pergunta é a seguinte, esse prazo pode ser mudado? Porque retornou hoje esse prazo. Ele pode ser mudado por quê? Porque quem não dominar isso, o advogado que não tiver nem o computador e nem tiver pleno conhecimento de informática, ele não vai poder defender os seus clientes que têm ações em andamento, não é isso? Sidney, o caso concreto, eu volto ao ponto. O próprio Código de Processo Civil, na impossibilidade de cumprir o prazo, da estrutura, tecnologia, o advogado vai comunicar a sua OAB local, do seu estado. Aqui no Rio está se criando um sistema grande para fazer isso, e a OAB vai dizer nos autos daquele processo: o doutor fulano de tal não pode peticionar nesse processo porque não tem acesso à internet, porque não tem a tecnologia necessária, pedindo que seja preservado o prazo. Há uma recomendação do CNJ de que isso seja feito no caso concreto. Então, nós vamos separar aqueles que não podem, não vão conseguir advogar nesse momento, daqueles que nós estamos buscando soluções através de uso com mais espaçamento das salas, através de estruturas que estão sendo criadas em vários estados. Por exemplo, a OAB do Paraná hoje criou uma sala de trabalho onde era o plenário, com muito espaço entre uma sala e outra, para que os jovens pudessem, principalmente os jovens, pudessem peticionar. Nós estamos tentando tratar do caso concreto, um a um. Uma outra coisa, um outro assunto. Chegou aqui ao meu conhecimento que esta semana vocês entregam, pelo menos pretendem fazer isso, ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, um documento chamado Pacto pela Vida e pelo Brasil. É um documento assinado por vocês, da Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB, Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciências, ABI, que é a nossa Associação Brasileira de Imprensa, e SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O que diz esse documento? O que vocês querem? Sidney, a Ordem tem uma relação histórica com essas entidades. Isso já está sendo, inclusive, ampliado, vai participar a Andifes, dos reitores, a UNE, e estamos a outras entidades do jornalismo que têm hoje uma relação muito sólida com a Ordem, como a Abrage. Nós estamos tentando criar, na minha forma de ler o que essas entidades pretendem, mas nos reaproximamos para a defesa do Estado Democrático de Direito, para tentar chamar a população, os governantes, melhor dizendo, ao bom senso, para ser um elemento, digamos assim, de política institucional. Não política partidária, isso não é a nossa área, mas um elemento desse delicado quadro institucional brasileiro de estabilidade. Nós estamos agindo em conjunto em algumas ações perante o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que isso tem um valor simbólico enorme, e hoje, às 6 horas, entregaremos esse documento, que já entregamos ao presidente Toffoli, do Supremo, entregaremos ao presidente da Câmara dos Deputados, o doutor Rodrigo Maia. Nossas entidades estão preocupadas com os flertes autoritários,
com as declarações fora de contexto da democratização, com a volta a esse protagonismo da ideia de ruptura que alguns setores que ligados principalmente ao presidente da República hoje professam. Nossa tarefa é ser vigilante e fazer a defesa desse processo nosso, que é um processo histórico, que essas entidades já fizeram parte no momento mais terrível que foi durante a ditadura. Felipe Santa Cruz, nesse documento que eu fiz referência, tem uma passagem que diz assim: a hora é grave e clama por liderança ética, arrojada, humanística, que ecoe um pacto firmado por toda a sociedade como compromisso e bússola para a superação da crise atual. É uma mensagem direta ao presidente Bolsonaro? Essas entidades já cansaram. Ontem eu disse e repito aqui, o presidente falou em desgaste, cansaço. Cansada está a sociedade civil. Cansada está a sociedade civil da falta de governança, da discussão política absolutamente ligada ao processo eleitoral. Nós estamos vivendo uma tragédia que se avoluma a cada dia, sem que pareça, sinceramente, que isso toca ao coração do presidente. O presidente não demonstra qualquer empatia pela morte das pessoas. Para ele, são idosos, são velhos, são doentes. É uma forma do presidente ver o mundo. Isso choca frontalmente, se choca, vai contrário a todo o princípio humanista que fundou essas entidades. E por isso elas se reúnem depois de tantos anos com tanta veemência para pedir moderação ao presidente, para pedir que ele efetivamente entre nos rumos. Felipe, o presidente da República e seus seguidores já fizeram muitas coisas nesse pouco mais de um ano aí de governo Bolsonaro. O que mais lhe calou fundo, mais lhe agrediu no sentimento democrático? Quais são as 2, 3, 4, 5 atitudes que lhe parece ultrapassagem dos limites de respeito às instituições e à democracia? Quais são? Nos dê exemplos práticos. Já na campanha, um cabo e um sargento vão ser suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal. Né? O filho Uma frase atribuída ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Filho do presidente. Isso ali foi um recado claro para setores da base deles do que eles pensam. Durante o mandato, essa obsessão com a memória dos torturadores. O presidente da República, pela primeira vez na história do Brasil, o presidente da República não fez uma mensagem aos trabalhadores no 1º de maio. Mas toda vez que há um aniversário do maior torturador da história do país, Brilhante Ucho, o presidente faz uma homenagem a esse torturador. É claro que isso é contrário a todos os princípios basilares da nossa democracia, mais ou menos como um político alemão fazendo apologia ao nazismo, e o presidente juntou-se aí. Eu tenho uma experiência pessoal também. Está me ouvindo, Sidney? Estou ouvindo muito bem. Pode continuar falando, todos estamos ouvindo. Congelou agora, mas estamos ouvindo muito bem. Deixa o presidente ajustar ali, para que ele possa continuar a responder a pergunta que eu fiz. Voltei. Vamos lá. E o terceiro caso que eu lembraria é pessoal mesmo, e aí perdoem o depoimento pessoal, mas é que eu posso falar de mim, então eu entendo o que aconteceu. Na primeira semana da minha gestão, esse gabinete do ódio orquestrou uma campanha de difamação contra mim impressionante. Eu estou processando uma série de pessoas, fotos mentirosas, afirmações mentirosas em relação à minha advocacia, afirmações mentirosas em relação à memória do meu pai que desapareceu na ditadura, claramente com a intenção de deslegitimar. É um governo que usa a fake news, usa dinheiro espúrio de empresários que defendem a hiperexploração dos trabalhadores. Esse dinheiro espúrio, esse dinheiro roubado desses trabalhadores é utilizado para financiar essa máquina de ódio. Isso não é prática de governo democrata, isso não é prática de gente democrata. Podem falar o que quiserem, mas isso está absolutamente consolidado, inclusive pelo depoimento dos aliados deles,
como os ex-aliados como Joyce Halsemann, Sérgio Moro, todos aqueles que conheceram Paulo Marinho no Rio de Janeiro, todos aqueles que conheceram a máquina interna do bolsonarismo são testemunhas, hoje rompidos com o bolsonarismo, Gustavo Bebiano, que faleceu, são testemunhas dessa máquina de ódio, de destruição, de aniquilar biografias, e isso é gravíssimo, é uma estratégia miliciana, é uma estratégia de destruição, e nós temos que resistir a isso com a legislação, com a lei, e o Poder Judiciário tem que dar um freio nisso. Felipe, nesta primeira semana em que seu pai é citado e a sua reação se mistura um pouco e é meio inevitável, de um filho que certamente arregala os olhos, olha para o lado e não estou entendendo. O que é isso, né? Que atitude é essa, eu mal chegando aqui da minha função de presidente da OAB Nacional? A partir daquele momento, muita gente atribui a seus pensamentos, a sua ideologia, a sua visão de mundo, como sendo uma pessoa de esquerda. No entanto, conversando com pessoas amigas suas, dizem, vocês estão enganados, ele é de centro, o Felipe não é isso não e tal. Mas mesmo assim, isso leva a crer àqueles que não o conhecem ou não têm clareza sobre o seu pensamento, a ter uma impressão errada das suas atitudes como presidente da ordem. Eu digo isso a julgar pelo rodapé que estamos aqui, você tem uma boa parte elogiando a sua conduta, pedindo mais democracia, dizendo em solidariedade, força, presidente, e tem uma boa parte dizendo, sou Bolsonaro, e daí, tira esse cara daí, e xingando e tal, esse tipo de comportamento, né? Eu mesmo recebi no meu próprio Instagram pessoal mensagens de pessoas, tanto elogiando termos marcado a entrevista com você, como outras dizendo que absurdo, até citando palavrão, que M é essa, você chamar esse camarada, essa pessoa, como se você não tivesse o direito de se expressar, e lógico que tem até por ser o representante de umas categorias mais importantes do país. Não há um equívoco de uma mistura ideológica de posicionamento de uma entidade como a OAB, o que você pensa e em relação às práticas do presidente? Como é que você separa uma coisa da outra? Eu separo porque a OAB tem uma obrigação estatutária. A lei federal da advocacia determina a defesa do Estado Democrático de Direito como uma missão da OAB, das minorias, dos direitos humanos. São funções nossas estatutárias, vem antes até da defesa da advocacia no nosso estatuto. Então, esse é o processo que criou a Ordem dos Advogados e que a legitimou na sociedade. Em dezembro agora, a Associação dos Magistrados do Brasil fez uma pesquisa da FGV, onde nós tivemos 66% de aprovação da população. Ficamos empatados tecnicamente com as Forças Armadas e com a Polícia Federal. Por que isso? Porque a OAB não é apenas, ela é a representante da advocacia, mas ela é também representante de todos esses institutos, de todas as garantias, de todas as liberdades. E no nosso estatuto, e aí em relação a mim, está dito, no estatuto está dito que o advogado não pode temer a impopularidade. Parte dessa tentativa de ataque inicial do gabinete do ódio contra mim foi para tentar me colocar num gueto. Eu realmente fui um militante de esquerda na minha juventude, mas quem convive comigo há anos sabe que eu não tenho mais militância partidária, sabe que hoje eu sou uma pessoa de quase 50 anos de idade, um homem mais ao centro, mais moderado. Agora, isso não me importa, Sidney, porque o que importa é a política, se o que interpretam da minha vida ou da minha opinião, isso é para essa polarização que não interessa a ninguém. O que me importa é a ordem vigilante com o Estado Democrático de Direito, a ordem indo ao Supremo obrigar que o presidente da República cumpra as ordens da OMS, a ordem indo ao Supremo para proibir, para impedir a utilização de dados dos brasileiros pelo gabinete do ódio, a ordem indo ao Supremo para garantir a lei de acesso à informação. 3 liminares seguidas nos últimos 20 dias que foram vitórias da Ordem dos Advogados. Se as pessoas pensam que eu penso A ou B, lhe digo, eu não votei em Jair Bolsonaro, não votaria, sei quem ele é, sei que ele não tem condições de ser presidente da República, sei que ele não tem condições de formação e psicológicas para liderar um país, ele não governa para todos, ele governa cada vez para menos setores. Da ilegalidade, da frustração, um caldo de cultura realmente de ódio, e trabalha permanentemente, sim, com a ideia de ruptura, só não faz porque não tem força para isso, mas quando tiver, e ele vem trabalhando o acúmulo de poder, o fará. Então, eu não tenho qualquer problema em dizer tudo isso que digo, porque essa é a posição da OAB diante de um governo claramente, um presidente claramente com viés autoritário.
Quando o presidente Bolsonaro ontem cita ter o apoio das Forças Armadas, apoio rechaçado através de uma nota do Ministério da Defesa, através de falas esporádicas de generais e integrantes da alta cúpula militar, mas o que lhe soou quando ele disse aquilo? Lembrando que um dia anterior ele havia se reunido com líderes militares, com chefes militares. O que exatamente lhe pareceu aquela fala? Qual é o limite concreto daquela fala, no sentido de ter lastro ou não? Limite não, qual é o lastro daquela fala quando o presidente diz que as Forças Armadas estão com o povo e estão com ele? O presidente da República, quando faz isso, lembra as vivandeiras que existiam na ditadura, que eram os políticos civis que ficavam permanentemente alimentando, né, a caserna, tentando insuflar, retirar as Forças Armadas da sua missão constitucional para interferir por A ou B no jogo político partidário. O presidente olha para isso, ele olha o exemplo mesmo que ele admira, que é a juventude dele na ditadura militar, e claro que o tempo todo fica flertando com essa ideia, só vai a eventos militares, só fortalece essa ideia dessa ligação. Nisso ele dá mais uma demonstração disso que eu venho falando, desse conjunto da obra, que é um conjunto extremamente preocupante. Sim, mas é um movimento dele no sentido até de um desejo ou até no sentido de soltar um balão de ensaio, né, para que os incautos temerosos ou crentes no que ele diz fiquem achando que ele tem mesmo esse apoio, ou as Forças Armadas têm lhe dado sinalização? Lembrando que as Forças Armadas deveriam representar o Estado brasileiro, né, e não um partido ou um governo, pura e simplesmente, embora o chefe supremo seja o presidente da República. Qual é a sua observação sobre isso exatamente? Ele está lastreado para falar aqui? Não. Do que eu ouço e do que sei, as Forças Armadas seguem na sua missão constitucional, as Forças Armadas brasileiras sabem que reconstruíram a sua credibilidade com a população, que foi muito danificada na ditadura militar, com uma série de atos, ambições, uma geração técnica, né? Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, eu tenho dito isso, em generais, por exemplo, contribuindo com o governo. Isso acontece no mundo inteiro. Acho preocupante que todo o palácio seja de generais, porque eu acho sempre preocupante algo que é excessivamente monolítico, pouco heterogêneo, que não representa uma diversidade. Da Casa Civil à Casa Militar, todos são militares. Mas acho que são pessoas, eu convivi com Braga Neto, por exemplo, general aqui na intervenção, pessoa de altíssimo padrão, patamar, muito bem intencionado, sério, de diálogo. Acho que são pessoas que agregam a gestão pública, muito pelo contrário. Acho que antes eles do que alguns outros exemplos do presidente, como o Ricardo Salles, o ministro da Educação, Damares, que são pessoas que fazem política ideológica no governo. Então, esse equilíbrio, então não podemos jogar a água e a criança juntos. Esse equilíbrio tem que ser dado, dizendo, e aí cabe às Forças Armadas e suas lideranças rechaçarem qualquer tipo de ilação do presidente de uma intervenção ou de uma interferência indevida na esfera política. Felipe, hoje precisamente assumiu o novo diretor-geral da Polícia Federal e uma das suas primeiras medidas, se não a primeira, se eu me equivoquei aqui, mas acho que foi a primeira, foi afastar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, o que eventualmente se esperava do senhor Ramagem, que acabou sendo impedido de assumir por uma decisão provisória do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, agora, pela via deste indicado, né, do próprio Ramagem, que é o novo diretor, foi afastado, portanto, o superintendente no Rio. Qual a sua leitura sobre isso? O governo que começou com o discurso da égide, como costuma acontecer com o moralismo, né? O moralismo, historicamente, esse nosso pensamento udenista que foi herdado pela classe média brasileira é manipulado por esses moralistas. O moralista se coloca na posição de protagonista, de herói, e depois, no governo, ele mostra que ele é, na verdade, um populista e que quer o controle dessas instituições. A Polícia Federal vinha evoluindo enormemente na redemocratização, eu acompanhei isso, eu fui advogado dos seus servidores,
durante bom tempo, evoluiu muito, evoluiu de perfil, evoluiu remuneratoriamente, passou a desempenhar uma missão relevantíssima na sociedade, e agora nós estamos vendo claramente, caberá à própria, como eu acredito na instituição, caberá à própria Polícia Federal resistir a aparelhamento, a perseguição, a proteger ou perseguir alguém especificamente, mas uma coisa é certa, vocês jornalistas e nós advogados, a partir desse momento precisamos ter atenção total aos corredores da Polícia Federal. A propósito, Felipe, ontem aquela agressão a jornalistas e precisamente ao fotógrafo do Estado de São Paulo, a equipe do Estadão, é algo que precisa ser combatido, rechaçado. Você o fez, não foi o único representante importante do Brasil que fez isso. Outras pessoas igualmente relevantes também se posicionaram de forma contrária. Obviamente que nós condenamos esta e toda e qualquer ataque à integridade física das pessoas, e isso realmente precisa ser registrado. Portanto, os jornalistas têm direito, como outros profissionais, de exercer o seu trabalho, ainda mais um trabalho tão essencial como é o de informar, de levar o que está acontecendo para que as pessoas possam tomar as melhores decisões e serem informadas democraticamente. A pergunta é a seguinte: você sofre muitas ameaças, tanto virtuais quanto pessoais? Você já temeu pela sua vida? Já aconteceu algo muito sério que você não esperava que fosse acontecer? Alguma ameaça concreta de morte, por exemplo? Já recebi ameaças que falavam do carro que eu utilizo, falavam de explosivos, isso foi comunicado à Polícia Federal, até hoje eu não tive resposta de como isso vai ser tratado. Mas eu tenho que dizer que isso melhorou muito nos últimos meses. Do início havia uma máquina enorme de ódio, de perseguição. Hoje eu recebo relatórios das redes sociais. Nós somos majoritários no dia a dia, né? Majoritários no nosso pensamento. São detratores oficiais que utilizam robôs para manipular uma parcela da população. A coisa hoje já está mais controlada ou aparentemente mitigada. Agora você veja, Felipe, se algo de mal acontece comigo ou qualquer cidadão, nós vamos procurar um advogado. Claro, você procura a polícia, procura o Estado, mas procura o advogado, para que ele possa lhe informar o que as leis, né, podem lhe garantir, né, como um instrumento absolutamente democrático e legítimo. Em qualquer sociedade civilizada é assim que funciona. Se eu lhe fizer, por exemplo, agora diretamente, qualquer ataque que você considere um ataque à sua honra, você pode levar isso adiante e me acionar. Porque você sabe que você está aqui numa live no dia online com um jornalista chamado Sidney Rezende, que tem um CPF, tem localização de onde ele mora, o que ele faz, e o veículo também, quem sabe até o próprio veículo pode ser arrolado junto com o profissional, conforme a intensidade do ataque. No entanto, nas vias digitais, a gente vê o que você chamou de milícias virtuais fazendo as maiores barbaridades, dizendo as coisas mais incríveis, divulgando as fake news mais absurdas, mais abjetas, e a gente não vê de forma concreta a mesma proporção da mão da justiça. Quando isso vai acabar? Eu tenho só uma esperança, Sidney, que isso vai acabar diante de uma legislação importada da Alemanha, da Inglaterra. Tenho dito isso aos deputados que nos ouvem, nós temos deputados de todos os partidos, do PSL ao PCdoB, dentro do PSOL, dentro da nossa frente parlamentar, é uma frente multipartidária, pluripartidária, e tenho dito isso a todos. Nós precisamos de uma legislação dura que realmente tenha sanções contra provedores, porque o que nós temos hoje é uma terra sem lei. E vai ficando cada vez mais grave na medida que vai chegando o processo eleitoral. Eu tenho muita admiração pelo ministro Barroso, é uma pessoa que eu acompanho de vida inteira, sempre tive muita amizade, muita admiração, muito respeito. Agora, eu acho que o Poder Judiciário vai precisar se abrir a outras disciplinas, vai ter que ter uma base tecnológica de acompanhamento real, em tempo real do que acontece. Não pode ser uma coisa como um processo físico, uma coisa para ver depois que aconteceu. É tudo muito rápido, né? Depois é impossível identificar quem são os autores, porque esses robôs desaparecem, e nós vamos precisar de uma evolução que, na minha visão, não deixa de ser um pouco cética, não virá da nossa discussão legislativa, virá de modelos que estão sendo discutidos no mundo. Por exemplo, o dono, o CEO do Facebook, teve que comparecer à Alemanha
É porque na Alemanha há preocupação real da utilização dessas armas em apologia ao nazismo, uma preocupação de Estado, preocupação de Estado. E lá ele compareceu. Já no Brasil, na última eleição, a ministra Rosa Weber intimou os representantes do WhatsApp e eles informaram que não tem no Brasil quem responda por isso. E mandaram e se ofereceram para uma videoconferência lá dos Estados Unidos. Na medida que esses meios, esses provedores, eles são quase que um diário oficial, como é o caso do Twitter para o presidente da República, se eles não estão submetidos a qualquer tipo de controle ou ordem judicial, por óbvio que nós estamos criando uma terra sem lei. Felipe, outra coisa, com relação ao impeachment, na sua opinião, avança esses vários pedidos, que são vários pedidos? Eu sempre lembro que insatisfeitos acabam pedindo impeachment de presidente desde a redemocratização com o presidente Fernando Collor de Mello. Então, existem pedidos de impeachment. Aquele, no caso, até acabou não se concluindo, porque o presidente anunciou. Mas todos os presidentes, Fernando Henrique, Lula, todos eles, de alguma forma, tiveram que encarar esse tipo de procedimento, que é legítimo e faz parte do instrumental, vamos dizer assim, de quem acha que o presidente, por exemplo, tenha agredido qualquer direito de responsabilidade. Mas no caso específico, já é o presidente Bolsonaro aquele que protagoniza o maior número de pedidos de impeachment contra ele. Algum desses pedidos de impeachment está consubstanciado, na sua opinião, com elementos suficientes para ir adiante? Lembrando que politicamente a impressão que dá é que isso vai dar em nada. Nós temos, primeiro já se consolidou, concordo com a leitura de quem diz que o impeachment no Brasil está se transformando quase que num voto de desconfiança no parlamento, né? Ou confiança ou não no parlamento, no gabinete. Quer dizer, você trabalha a ideia jurídica, mas trabalha também, os autores da área dizem isso, trabalha também a ideia da política, né? É um processo jurídico e político. Hoje, na Ordem dos Advogados, defendo que não é hora de falar disso, porque estamos no meio de uma pandemia. Acho que é coerente a nossa posição de que antes a gente tem que enfrentar a defesa da vida do povo brasileiro. Esse é o tema que deve ser o foco das nossas atenções, não brigas paralelas, não assuntos paralelos. E, claro, é permitido, como está acontecendo, tem um inquérito tramitando no Supremo, o ministro Sérgio Moro foi ouvido no sábado. Na Ordem dos Advogados, há um parecer sendo elaborado que também pediu ao ministro Sérgio Moro, se quiser, ele vai falar para a OAB, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Celso de Mello pediu informações do inquérito, para que a gente possa verificar se aquelas graves acusações feitas por Sérgio Moro são efetivamente, após o contraditório, são efetivamente material bruto para um crime de responsabilidade. Então, cada coisa a seu tempo, a nosso ver, não é o momento para essa discussão. Bom, então vamos ao assunto que talvez fosse o tema até que você quisesse ser o primeiro, mas como eu acabei pautando aqui, né? Nossos primeiros 32 minutos já se foram embora, estamos já para a parte final da nossa entrevista, que é sobre o Covid-19, que é sobre o coronavírus, né? O que está faltando? Às vezes, eu como jornalista tenho uma leitura que certos assuntos paralelos menos importantes do que o número de notificações e o número de mortos acabam ocupando o espaço e a atenção das mídias em geral, e a gente começa a achar que 7 mil pessoas é um número pequeno de mortos, que 8 mil pessoas também não é tanto assim, que 10 mil pessoas, meu Deus, perto de outros países do mundo, quando na verdade o nosso índice é infinitamente superior aos nossos vizinhos. Nós estamos indo num ranking macabro, subindo no ranking macabro, e quando tudo isso passar, sabe Deus que posição lamentável nós teremos no mundo, no planeta, com o número de mortos. Hoje já temos problemas de toda a ordem, inclusive superlotação em boa parte dos hospitais em grandes centros como Rio e São Paulo. Não se tem leitos disponíveis em quantidade suficiente para as pessoas que estão aguardando na fila. O que está emperrando nisso aí? Da saída do Mandetta para o novo ministro e para o que vocês da OAB acompanham através das comissões de saúde de vocês, que conclusão vocês chegaram nesse momento? O que precisa mudar o curso para morrer menos gente? De um lado, está ficando flagrante a incapacidade do Estado brasileiro e dos seus instrumentos. Então, o INSS, por exemplo, ele já vinha em colapso, né? Com 115 milhões de requerimentos paralisados, uma coisa impensável, vinha em colapso. Aliás, nós vínhamos tratando disso e cobrando do governo. A Caixa Econômica não está conseguindo, com todo o esforço dos seus servidores, dos seus empregados, não está conseguindo ser esse canal de acesso aos que precisam mais. O nosso sistema financeiro, mesmo com a garantia da sua liquidez,
não está praticando taxas efetivamente agressivas de juros, taxas baixas, que permitam a parte da população se financiar nesse momento e conseguir manter as suas obrigações. E mais grave de tudo isso é que a União Federal, o governo federal e a União, eles não conseguem fazer esse trabalho de coordenação com estados e municípios, já que há uma estrutura que tem atendimentos diferenciados no país inteiro. Basta ver a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Essa coordenação não se deu. Nós perdemos um tempo incrível, inacreditável, discutindo a popularidade do ministro Mandetta, discutindo o doutor Sérgio Moro, e eu concordo contigo, esses assuntos paralelos, a declaração sobre Força Armada, eles vão tomando conta do debate público, vão nos obrigando a falar de outros temas, e vai como que se normalizando que caia um avião por dia no Rio de Janeiro, 100 pessoas morram, vai se normalizando essa ideia absurda da comorbidade, né? Então a pessoa morreu porque já tinha uma doença. Ora, no Brasil é muito desconhecimento você achar que pressão alta, né? Basta ver que eu fui advogado muitos anos de questões ligadas a ônibus, qualquer motorista e cobrador, historicamente, no Rio de Janeiro, quanto à carga de trabalho, tem hipertensão, né? Isso aos 30, 35 anos de idade. Então, assim, com as condições de saúde do povo brasileiro, de acesso à saúde, você ser leviano, negligente, como se você estivesse na Suécia, com o risco que nós estamos dançando à beira do abismo, Cid. Nós estamos dançando. Não há, de tudo que eu leio, eu não sou especialista, não há como dizer que o isolamento, e olha como foi duro manter o isolamento, todos os dias tem sido duro. Claro, as pessoas, muitas não têm condições de manter o isolamento, né? Então, a verdade é que há como garantir que o isolamento já gerou efeitos, mas não há como garantir que esses efeitos serão perenes ou darão garantia que isso não vire número absolutamente estarrecedor, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Já que citou Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, há acusações, basicamente de gente da política, né, de que em alguns estados brasileiros ocorrem suspeita de superfaturamento ou contratos feitos sem licitação, sem os cuidados devidos, há incorreções com relação à contratação desta ou daquela empresa prestadora de serviço, aproveitando-se desse momento de pandemia, né, para, quem sabe, se fazer desvios financeiros e coisas desta ordem. A OAB tem uma comissão que acompanha isso, e que informações você tem exatamente? O Rio, por exemplo, é um desses estados que acaba sendo alvo, né? Porque o Rio também sempre teve um alto grau de politização em relação a muitos outros estados brasileiros, então não é novo, né, que tenha essa ebulição política no nosso estado e na nossa cidade, no caso a capital, Rio de Janeiro. O que vocês podem informar sobre isso? O que a OAB está fazendo para evitar, por exemplo, incorreções desta ordem? A primeira medida, nós, claro, oficiamos a todos, ao Tribunal de Contas, à CGU, nós temos ao Procurador da República, que nós temos uma enorme estrutura de fiscalização no Brasil que deve exercer o seu papel. Acho também que é uma hora de excepcionalidade, importante ser feito, mas todos os atos devem ser controlados, fiscalizados, auditados. Nós fomos ao Supremo para garantir que não houvesse uma redução na lei de acesso à informação. Você sabe melhor do que eu que, nesse momento, a imprensa tem um papel decisivo. Eu me pergunto o que seria de um momento desse sem a liberdade de imprensa que há no Brasil hoje, que tantos aí combatem, né? Combatem contra essa liberdade. Então, esse conjunto, e a ordem faz parte, é mais um elemento desse conjunto, que vai acompanhar, sem pré-julgamento, vai acompanhar todo esse histórico de cada combate. Acho que essa coordenação deveria ser nacional, volto a dizer, deveria haver uma forma de diálogo, mas não há esse diálogo, então as estruturas no Rio de Janeiro, tribunais de conta, Tribunal de Conta do município, vão fazer o seu trabalho. Agora, eu quero terminar esse ponto dizendo que um grande diferencial desse assunto é sabermos que na história do Brasil nós tivemos N casos de utilização, como tivemos na tragédia recente da Serra, em Friburgo, onde nós tivemos da ordem um papel muito relevante, onde lá se desviou dinheiro de auxílio, se desviou dinheiro
de obra pública, gravíssimo. Nós temos a histórica situação do Nordeste, que durante todo o século XX fez grandes campanhas de auxílio à seca, que boa parte desse dinheiro nunca chegou ao Nordeste. Então, nós temos um péssimo histórico dos homens públicos nos momentos de dificuldade. Com relação às milícias, né? Um outro assunto também que é caro ao Rio de Janeiro, importante a todos aqueles que amam a democracia, respeitam a democracia, querem um país melhor, querem uma cidade, um estado melhores também. Com relação a isso, o que é possível se fazer no Rio de Janeiro para evitar esse crescimento indiscriminado dessas forças milicianas que estão ocupando comunidades inicialmente mais pobres, mas agora estão aumentando seus tentáculos também, até para a área chamada mais isolada, né, que é a zona sul do Rio de Janeiro, a classe média, que até então não acreditava que fosse vítima desse tipo de serviço, ou de atenção, ou de crime, né? Eles estão alargando seus tentáculos também e entrando na política fortemente. O que a OAB pode fazer também para ajudar a ser um escudo nisso aí? Perigosíssimo, perigosíssimo. Estamos denunciando isso, já não é de hoje, aqui no Rio de Janeiro, que é um caso mais agudo, mas no país inteiro. Nos preocupa a permanente disputa na opinião pública, como se a milícia fosse o mal menor em relação ao crime. Nós já sabemos que instalada a milícia nada mais é do que crime. À margem da lei não há salvação. Então é o crime que vai da construção urbana, à exploração de serviços concessionários, passa por exploração de segurança, passa por controle do narcotráfico. Então, é uma batalha do Brasil contra o seu atraso, contra a pobreza que obriga, que oprime boa parte da nossa população, e cabe ao Estado. Aí não é o Estado mesmo, todos nós temos que denunciar, dar voz, mas cabe ao Estado, às forças de segurança, esse combate. Tem uma pergunta aqui, eu talvez não entenda muito, mas você vai entender melhor do que eu, que é uma jovem, a Bárbara Muncosso, diz assim, faculdade da suspensão é igual à faculdade da carteira verde e amarela. Vamos alargar isso. O jovem advogado, quem está se formando, se formou, quem quer, após a prova na OAB, né, ingressar nessa profissão, o que esse jovem vai encontrar num país que, ao mesmo tempo, tem uma matéria-prima, né, confusa, difusa, complexa, mas isso nos entusiasma, melhorar o Brasil, é um pouco o assunto que tratamos aqui nesses 40 minutos, mas o que vocês podem dizer sobre isso, sobre o jovem e como eles vão se integrar, né, nessa profissão que está também sofrendo como outras tantas? Ela sofre, você começa pelo seu final. Seria estranho uma advocacia rica num país pobre, né? A advocacia, inclusive a advocacia brasileira na sua história, Sobral Pinto é a maior referência disso, ela nunca foi uma advocacia ligada à ideia de mercantilismo. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem uma advocacia que faz propaganda, faz marketing, trabalha com a ideia de enriquecimento. A advocacia brasileira está no estatuto, ela é atividade privada, majoritariamente, mas com munus público, né? O advogado é indispensável à administração da justiça, diz a própria Constituição Federal. Então, esse histórico da nossa advocacia permite dizer que é um momento muito rico, muito bom, de oportunidades e desafios para os jovens que vão ingressar no mercado. Porque nós temos um país com extrema necessidade de direitos, de dar direitos à população, e o advogado nada mais é que o porta-voz dessa população. Mas, por outro lado, uma falta de planejamento absurda do Ministério da Educação, e nisso não é culpa desse governo, é culpa de todos os governos recentes, né? Nós temos o mesmo número de faculdades de direito dos Estados Unidos, nós temos mais de 1.200.000 advogados, boa parte desses jovens fizeram direito para ir para uma carreira pública. Com a crise fiscal, esses concursos minguaram, você sabe bem disso, e se transformam em advogados compulsoriamente, e nós já temos 900.000 estudantes dentro de sala de aula nesse período, nesse semestre, espalhados pelo Brasil. Então, essa falta de planejamento gera uma hiperoferta de advogados, mas sabendo que o advogado comprometido, que o advogado talentoso, estudioso, capaz de realmente fazer diferença na vida do seu cliente, esse advogado sempre continuará a ter oportunidade. O Brasil, realmente, nisso é um território fértil de violações de direitos, fértil
de litígios, né? Uma sociedade cheia de carências, e sempre haverá o papel importante para o advogado. Felipe, estamos chegando já aqui no final. Tem uma pergunta da Carmela, ela escapou um pouquinho a pergunta aqui, mas eu lembro vagamente. Ela quer saber como é que ficam os precatórios, né, este ano, com essa situação toda aí, né, de isolamento, de adiamento de datas, processos e tal. Qual é a sua expectativa sobre isso? O que esperar? Eu tenho conversado com as lideranças políticas, é um equívoco de entendimento, né? Nós hoje precisamos da mesma forma que só a União pode se endividar, porque só ela pode emitir a dívida pública, nós, particulares, não temos como nos endividar para salvar o mercado brasileiro. Como a União pode se endividar, em nome de todos nós, e depois esse ajuste será feito, da mesma forma nós precisamos da liquidez. O que é um precatório? Primeiro, é um instrumento que tem em 2 países do mundo, medieval, onde você ganha, tem um título judicial, mas não tem como executá-lo automaticamente, porque é contra a fazenda pública. Então, nós temos um histórico no Brasil de atraso no pagamento disso. Os gestores públicos trabalham com a lógica de caixa, quando, na verdade, esse dinheiro, na sua maioria, é verba alimentar. Quem é que tem o precatório? É a viúva do PM que morreu, a aposentada da comarca do interior que dava aula na escola pública. Esse dinheiro que hoje é tão necessário a essa população, boa parte dele, estou falando aqui dos precatórios que estão inscritos, prontos para pagar. Começa uma discussão, e aí nós já pedimos ao ministro Fux uma audiência de conciliação, apresentamos ao Congresso soluções, e nos preocupa muito que se faça mais uma vez a opção pelo calote, que é o calote dos mais pobres. Felipe, eu quero encerrar aqui, passamos um minutinho só do prazo combinado, mas eu vou ter que perguntar isso aqui, porque tem muitas perguntas aqui, e eu tenho a impressão que você, por estar respondendo, não tem condições de ler, depois se fizer, você vai ficar com uma boa surpresa, apesar de muita gente tentar de alguma maneira entender o AB como se fosse contrária a priori ao presidente, mas se está tratando de atos, né, do ponto de vista institucional, mas muita gente falando sobre democracia, apoiando a sua presidência, reforçando a importância corajosa, né, de se defender instituições. Então, é bem interessante isso. A pergunta é a seguinte: essa mudança da superintendência, do superintendente na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, pode, de alguma forma, causar algum prejuízo para a apuração definitiva do caso Marielle e dos processos que envolvem os filhos do presidente? Olha, seria cabotino se eu dissesse que não tem chance disso acontecer. É óbvio que tem chance de acontecer, né? Qualquer adulto, qualquer profissional da minha área dirá que há chance disso acontecer. Eu acredito que vai acontecer? Espero que não. Nunca errei em confiar, né, em boa parte desse corpo técnico da Polícia Federal, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, que vem fazendo também o seu trabalho, e eu espero que interferências políticas não tenham êxito, né, não consigam, porque todos nós queremos saber quem foram os mandantes desse crime bárbaro, e é uma ferida aberta na sociedade brasileira. Felipe Santa Cruz, muito obrigado pela sua entrevista. É uma felicidade, uma alegria ter conversado com você nesses 48 minutos aí do seu tempo, né, falando sobre o Brasil, que é o que nos interessa e nos move para termos um país melhor. Eu quero convidar os nossos leitores também, tanto do impresso, no Jornal Dia, como aqueles que já acharam o caminho digital. Inclusive, nós estamos com uma promoção agora, 3 meses gratuitamente. Depois a assinatura vai ser uma assinatura de R$ 4,90, algo assim, menos de R$5. E isso, por mais que aparente ser pouco, isso significa também a hipoteca do nosso leitor no jornalismo profissional, sabe, Felipe? Como a OAB, uma OAB forte, o advogado que se filia, que participa, que vai lá, mesmo que seja para discordar do presidente, discordar dos presidentes das comissões e tal, é um advogado participante. Eu tenho a impressão que é o que vocês querem na OAB. A OAB só será forte se ela for verdadeiramente representativa do corpo dos seus associados. O mesmo é o jornalismo. O jornalismo profissional, essa que é a diferença, daquele que pensa ser fácil exercer o jornalismo porque ele é capaz de fazer uma foto, ou escrever um texto, às vezes até muito bem escrito, mas muitas vezes mal apurado e até com fake news. Ele nem notou, ele nem sabe. Nem é uma má-fé necessariamente, porque tem aquele que tem má-fé que aquele é realmente um criminoso, mas tem aquele que pensa até estar ajudando o próximo, né, divulgando uma coisa absurda. O que no jornalismo profissional isso é muito, mas muito minimizado. Por isso que quando erramos, nós corrigimos. E o nosso leitor é aquele que todos os dias, né, através de rádio e televisão, desliga, muda de canal, não é, ou muda de estação. No caso aqui do impresso, ele pode até deixar de ler aquele colunista, passa a ler outro, passa a mudar de veículo, mas o importante é valorizar o jornalismo profissional. E obrigado por você ter aceitado conversar conosco, viu?
Obrigado, obrigado a quem nos acompanhou, as críticas, os elogios. Eu tenho para dizer, Sidney, além da minha admiração, estou à sua disposição sempre, que a ordem está onde sempre esteve, né? O papel da ordem nos momentos que há ataque ao Estado Democrático de Direito, essa Constituição de 88, ela é fruto de um trabalho heróico de brasileiros e brasileiras. É a Constituição das Liberdades. Nós nunca tivemos tantos anos de liberdade no nosso país. E algumas pessoas continuam rechaçando a ideia da liberdade de pensamento, a liberdade do outro, a liberdade de imprensa, a liberdade artística, a liberdade da advocacia ser essa profissão que muitas vezes tem que dizer alto lá, né? Calma, não é assim o processo antes, sem culpados serem inocentados do que um único inocente ser culpado. É preciso contraditório, é preciso ampla defesa, ficar muitas vezes contra a fúria, né, das pessoas. Então, essas profissões que são basilares nas liberdades, elas sempre vão resistir e as entidades que as representam também. Então, obrigado e estou à sua disposição sempre. Um abraço forte, tenha um bom dia de trabalho e o mesmo mando um abraço para todos os advogados da OAB. Até logo. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou também nessa entrevista aqui. Vamos aqui partir para o encerramento e agradeço mais uma vez. Na próxima segunda-feira, durante a semana, vamos informar a hora, um outro convidado de renome, é exemplo que fizemos hoje com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Estou apanhando aqui para encerrar aqui. Vamos ver se dessa vez eu consigo certinho. Já tem gente ligada aqui. Obrigado, viu, pessoal? Essa é a minha parte mais difícil. Nem fazer entrevista, não. Nem marcar. Porque todos têm sido muito gentis conosco. É encerrar. Vamos lá.